Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui à nossa disciplina. Na semana passada, eu falei um pouquinho sobre a regência, né, e a regência nominal. Deixei para vocês um material, uma lista de exercícios, e hoje eu começo a falar sobre a regência verbal. Vamos lá? Bom, então, sobre a regência verbal, nós temos aqui como a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que seguem. Ou seja, os verbos, os termos que completam o sentido do verbo. E como se dá essa relação entre verbo e complemento? Se esse verbo exige ou não uma preposição, por exemplo, se ele é transitivo direto ou se ele é transitivo indireto, ou se mesmo ele sendo intransitivo, por exemplo, ele ainda assim pede uma preposição específica para o adjunto adverbial. Então, nós temos os verbos, são os termos regentes, enquanto os objetos, direto e indireto, e os adjuntos adverbiais são os termos regidos. Então, nós vimos um pouquinho sobre a regência, né, como que se dá essa questão do termo regente, o termo regido, e aqui pensando um pouquinho nos verbos, nós temos, então, comprei uma casa, então, o verbo como regente, e o complemento, o termo, uma casa, complementando o sentido do verbo sem a necessidade de uma preposição. Dependo de você. Então, o verbo depender é um verbo transitivo indireto, que vai reger, vai pedir a preposição de. Confiamos em você. Então, o verbo confiar, ele pede a preposição em. Quem confia, confia em. E luta, né? Ele luta por seus ideais. Então, aqui nós temos um verbo pedindo a preposição por. E nós temos aqueles casos, por exemplo, do verbo como o verbo ir, que é um verbo intransitivo, ou seja, ele não pede um complemento, mas, na verdade, o que vai completar o seu sentido é o adjunto adverbial de lugar. E aí, sim, nós temos, por exemplo, vou à praia, vou ao cinema, e eu tenho esse adjunto adverbial que deve vir antecedido pela preposição a, já que o verbo ir é um verbo que rege a preposição a. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse momento, tá? Então, nós temos aqui, ele mora em outra cidade. Então, o verbo morar é um verbo intransitivo, mas ele precisa ir do acompanhamento de um adjunto adverbial de lugar, como em outra cidade. E nesse caso, quem mora, mora em algum lugar. Então, esse adjunto adverbial, ele vai vir antecedido pela preposição em. No caso, isso implica mudança de horário. Então, o verbo implicar é um verbo transitivo direto, ele não pede preposição, por isso implica mudança. Esse é um erro que a gente tende a cometer, implica em mudança. A gente usa uma preposição em, e não, implica mudança, sem nenhuma preposição. E aqui nós temos o caso do verbo ir, né? Nós iremos ao passeio. Então, o verbo ir regendo a preposição a. Por isso, ao passeio. E eu coloquei para vocês o material sobre vários verbos, e aqui eu selecionei alguns para a gente conversar um pouquinho e pensar a respeito dessa regência verbal. Então, primeiro aqui nós temos o verbo ansiar. E o que é importante a gente pensar é que muitas vezes o verbo, ele pode mudar a sua regência de acordo com o sentido daquela frase. Então, nesse caso, por exemplo, o ansiar, ele pode ser usado no sentido de causar ânsia, angustiar, e nesse caso ele é um verbo transitivo direto, ele não vai pedir preposição. Então, o cansaço ansiava o professor, causava ânsia, né? Ou angustiava o professor. Ou ele também pode ser usado no sentido de desejar, almejar. E aí sim nós vamos ter a preposição por. Ele ansiava por um cargo melhor. Então, aí nós temos sentidos diferentes, regências diferentes. Nesse caso, vocês vão ter que analisar o contexto e ver qual é o sentido do verbo para usar ou não a preposição. A mesma coisa acontece com o verbo aspirar. Se ele for usado no sentido de respirar, de sorver, ele não pede preposição. Então, aspirei o seu perfume, ou o cão aspirava o ar, né, no sentido de respirar.
Se for usado no sentido de desejar ou pretender, ele perde a preposição a. Então, os jovens aspiram a um futuro brilhante, ou aspirar ao sucesso, exigindo, então, a preposição a. O verbo assistir, ele pode ser empregado em diferentes situações, e esse vocês têm que prestar bastante atenção, por conta da diversidade. Então, nós temos no primeiro o verbo com o sentido de ver, e esse exige a preposição a. Que tal assistirmos ao filme? Esse é um caso que popularmente a gente não usa a preposição, mas é importante lembrar que, de acordo com a norma culta, a gente deveria usar sim. Assistir ao filme, assistir à novela com crase, por exemplo. Com o sentido de dar assistência, não exige preposição. Então, sempre assistiu pessoas mais velhas. Esse assistiu no sentido de dar assistência. E aí, não tem preposição. O terceiro sentido do verbo assistir, nós temos o de pertencer. E aí também rege a preposição a. Assiste aos prejudicados o direito de indenização. Então, pertence a, então, consequentemente, tem a preposição. E, com o sentido de morar, ele exige a preposição em. Então, a maioria dos alunos assiste em Cornélio Procópio. Então, nesse caso específico, nós temos 4 possibilidades de uso do verbo assistir. O verbo chegar, assim como o verbo ir, ele vai reger a preposição a, diferentemente do que a gente usa no dia a dia. Então, o verbo chegar é regido da preposição a. Chegamos ao local indicado no mapa. Chegarei à faculdade atrasado. No entanto, é muito comum, né, no dia a dia a gente encontrar, chegamos no local, chegamos em casa, chegamos na faculdade. Então, tome bastante cuidado. Se é um contexto mais formal, que requer a norma culta, você deve usar chegar a algum lugar. O verbo custar, então, também nós temos 2 sentidos. Então, primeiro, de ser custoso, ele exige a preposição a. Então, aquela decisão custou ao filho, quer dizer, foi algo custoso ao filho. E no sentido de valor, não exige preposição. Então, aquela casa custou caro, custou tantos reais, por exemplo, sem a necessidade de preposição. Estou falando rápido aqui, mas depois vocês vão pegar o material lá, ler com calma, anotar. Aqui é só para vocês recordarem, né? O interessante é que vocês leiam o material e assistam aqui fazendo as anotações. O verbo esquecer e o verbo lembrar, eles têm uma estrutura bastante parecida. Então, por isso que eu coloquei junto para vocês perceberem. O verbo esquecer e lembrar é transitivo direto, né? Os 2 são transitivos diretos. Por isso, eles não vão pedir nenhuma preposição. Então, esqueci o meu material, lembro o seu nome completo, né? Esqueci você, qualquer coisa. Mas, se ele vier acompanhado de um pronome, no caso, se ele vier na forma oblíqua, na forma pronominal, com um pronome oblíquo, aí sim deve vir seguido da preposição de. Então, esqueci o meu material, mas esqueci-me do meu material. Tem o pronome ali acompanhando, o pronome oblíquo, consequentemente vai precisar da preposição de. Lembramos-nos das histórias contadas. Então, tem esse nos, que é um pronome, consequentemente tem que ter o de. E ele esqueceu-se de você. Então, como tem esse se, consequentemente, eu preciso do de. Então, os 2 verbos funcionam da mesma forma, prestem bastante atenção. O verbo informar é um verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, ele exige um objeto direto e um indireto. Um deve vir sem preposição e o outro com preposição. E aí, não importa o que você escolha. O que você não pode ter é 2 objetos diretos ou 2 indiretos. Você tem que colocar um direto e o outro indireto. Então, nós temos aqui, informei o acontecimento aos alunos. O acontecimento direto. Aos alunos não, aos professores. Aos professores indireto. Embaixo já tenho, informaremos os alunos,
Direto, da prova indireto. Então, é importante que você tenha um direto e um indireto, independentemente da ordem, né, ou do que você quer colocar como direto ou indireto. O verbo implicar, como eu disse lá atrás, né, com o sentido de consequência, o verbo é transitivo direto. Por isso, desculpa, gente, ele não pede preposição. O seu pedido implicará um novo orçamento, e não em, né? Em o novo, implicará um novo orçamento. E com o sentido de embirrar, qual seria outro sentido? De invocar com a pessoa, é transitivo indireto. E aí ele vai existir a preposição com, ele implicou com você, ou implica com tudo, por exemplo. O verbo namorar é um verbo transitivo direto, né? Apesar de no dia a dia todo mundo usar seguido de preposição. Mas a forma, gramaticalmente, pensando na gramática tradicional, forma mais aceitável pela gramática tradicional é essa: namorou Maria durante anos. João está namorando Fernanda, por exemplo. Então, sem a preposição. E a gente sabe que no dia a dia as pessoas usam namorou com Maria, ou João está namorando com a Fernanda. Então, não, namorando Fernanda. Então, essa forma não é uma forma gramaticalmente correta para a gramática tradicional. No dia a dia é a forma usada, né? O verbo obedecer e desobedecer também aqui seguem a mesma regra. Eles são verbos transitivos indiretos, portanto, eles pedem a preposição a. Obedeça ao pai. Todos devem obedecer às normas, ali com crase, porque tem a preposição. Aqueles que desobedecem à lei, desobedeceram aos professores. Então, os dois verbos pedem a preposição a, embora no dia a dia a gente encontre muita frase sem esse a. O verbo pagar, né, ou mesmo o verbo, é a mesma regra do verbo perdoar, por exemplo, ele vai ter duas regências, e isso vai depender do seu complemento. Então, quando informamos o que pagamos, a coisa, né, o complemento é uma coisa, não tem preposição. Pagamos o sorvete, paguei as minhas contas, paguei este boleto, por exemplo. Ou mesmo, perdoou o meu erro, perdoou o meu pecado, né? Então, transitivo direto, porque é uma coisa. Quando esse complemento for uma pessoa, né, aí eu já tenho a preposição a. Então, paguei o sorvete ao dono do bar. Ou pagarei ao dentista. A gente tem mania de dizer paguei o dentista. Paguei ao dentista, porque dentista aí é pessoa. A mesma coisa, pagar, a mesma regra para perdoar. Perdoei ao meu irmão, né? Ou perdoei a você. Então, os dois verbos seguem a mesma regra. O verbo preferir também é um verbo que gera bastante confusão, porque na prática a gente não usa essa forma que a gramática diz como a forma correta. Pode ser que um dia mude isso? Claro que pode, né? Porque quem manda na língua somos nós que usamos. Mas até lá, essa é a regra e é o que é exigido por enquanto nesses concursos, né? Nas provas que enfocam mais a questão gramatical. Então, o verbo transitivo, o verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto. E a construção é: prefiro carne a peixe. Então, prefiro tal coisa a tal coisa. Prefiro chocolate a, sei lá, doce de leite, por exemplo. Então, sempre esse. E por que é comum a gente falar: eu prefiro carne do que peixe? Não, prefiro carne a peixe. E é importante também que muita gente quer falar assim, quer reforçar a ideia, porque o preferir já dá a ideia de gostar mais de. Então, muitas pessoas falam: nossa, eu prefiro 1000 vezes, ou eu prefiro mais carne do que peixe. Não, preferir já está ali, eu já tenho a ideia de mais, de gostar mais. Então, não uso prefiro mais. Prefiro isso a aquilo, né?
O verbo proceder, então, como sentido de ter fundamento, é verbo intransitivo. Então, essa sua desconfiança não procede, né? Então, eu tenho ali um verbo intransitivo. Com o sentido de origem, exige a preposição de. Então, essa sua desconfiança procede de situações passadas, né? Tem origem em. Então, você procede de, vem de situações passadas. O verbo querer, na maioria das vezes, é usado no sentido primeiro ali, né? Com o sentido de desejar. E nesse caso não exige preposição. Quero ficar aqui, queremos um doce, quero um livro, qualquer coisa do gênero. Transitivo direto. Agora, nessa situação, quando ele é usado com um sentido de estimar, de gostar muito, de desejar o bem, de amar, aí ele exige a preposição a. Então, queria muito aos seus amigos, que ele gostava muito, ele estimava muito. Então, aí ele pede a preposição. Quero muito a você, né? Então, quero muito a você, quero muito bem a você, eu desejo melhor a você, eu gosto muito de você, eu te estimo. Então, aqui nós temos um contexto bem específico, a gente usa bem menos, mas é importante a gente lembrar. O verbo visar, no sentido de atingir um objetivo, ele exige a preposição a. Visamos ao sucesso. Então, aqui eu tenho um sentido específico, de ter o objetivo de desejar. Na variante coloquial, é muito comum as pessoas usarem sem a preposição, né? Mas lembrando que aqui a gente está pensando em regras da gramática tradicional. E com o sentido de visar, de mirar, não exige preposição. Então, o policial visou o bandido, ele mirou. Ou mesmo no sentido de vistar, né? Ele deu um visto ali, ele visou, aí vai ser sem preposição. Então, se for no sentido de almejar, visamos ao sucesso, visamos ao cargo, né? Se for no de ver, de mirar, então visou o rapaz, né? Então mirou o rapaz. E aqui, então, nós temos apenas alguns casos que eu selecionei para vocês. No material, vocês vão encontrar outros, né? Tanto no material mais didático, quanto nos trechos da gramática do Bechara que eu separei para vocês. Então, tem uma lista de verbos. Eu espero que vocês prestem bastante atenção na hora de estudar, vai fazendo essas anotações e logo eu deixo uma lista de exercícios para vocês também. Lembrando que na próxima aula a gente corrige os exercícios de regência nominal e também de regência verbal, tá bom? Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida a gente vai se falando. Um beijo, gente. Até mais.